Olá pessoal, esse é um trabalho de mecânica dos sólidos. Os alunos contratados para realizar esse projeto são o Arthur Barbosa, o Janderson Melo, o Jean Hilder, José Dairton e a Rosilene Tenório. O professor que contratou essa empresa foi o professor Adeildon Amorim, pela Universidade Federal de Alagoas, no campus Sertão. Bom pessoal, nós fomos contratados para projetar, construir e testar um equipamento que pudesse realizar com perfeição teste de tração e compressão. No primeiro momento, nós iremos apresentar o desenvolvimento desse projeto, desse esboço, em FreeCAD, bem como explanar sobre a fundamentação e o detalhamento ao decorrer do vídeo. A pessoa contratante solicitou que desenvolvêssemos esse protótipo com o intuito de testar alguns corpos de prova de tração e compressão que serão robustos, serão fortes. Então o equipamento a gente tem que ser pensado com um pouco de cuidado, né? Então nós pensamos em fazer esse protótipo de metalon, que é um material de aço e que apresenta uma resistência bastante considerável. Foi solicitado também que fizéssemos algumas considerações em relação aos corpos de prova junto a esse elemento. Esse protótipo foi pensado então em ter graduações, esses orifícios laterais, que possibilitem a regulagem a partir das medidas de corpos de provas apresentadas para a nossa empresa. As medidas desse protótipo foram desenvolvidas nas seguintes dimensões. A haste superior, o braço da alavanca propriamente dito, ele medirá 1,20 m, com o metalon padrão para todos os elementos que comporão esse protótipo, medindo 20 mm por 30 mm de altura. Os postes móveis terão 73 cm de altura, com 30 mm de comprimento e 2 mm e 20 mm de largura. A haste inferior de fixação para fixação dos postes móveis, na parte inferior, medirá 50 cm. A base medirá 1 metro, por 2 cm de altura e 15 cm de largura. Os orifícios laterais serão de 5 milímetros e a fixação do braço de alavanca será realizada através de um parafuso
de 5 milímetros também, de espessura por 2 polegadas e meia. Iniciaremos agora a operação com o FreeCAD. Início da parte de modelagem estrutural. Programa utilizado FreeCAD. Clicando em Design de peças. Criar desenho. Escolhendo o plano ordenado. Clicando no ícone Criar retângulo. Essas barrazinhas indicam que cada haste dessa está paralela ao eixo coordenado. Selecionando o item, clicando em corrigir a distância e dois valores. Selecionando 2 pontos e usando a ferramenta Criar restrição, junta a peça à origem do plano. Clicando em Close, a peça toma esse formato. Usando a ferramenta Encher, através das faces, procurando uma face dimensional, mudar a espessura da peça. 2. Clicando no ícone para visualizar melhor a peça e ampliando. Muito bem. Ok. Vamos passar para o plano que nós utilizamos. Selecionamos uma face da peça. Em criar desenho, a peça está na origem do plano. Todo o processo vai ser feito a partir da origem do plano. Clicando na ferramenta Criar polilinha, selecionando as duas linhas, clicando no ícone Criar restrição de igualdade entre duas linhas. Pronto, essas linhas são iguais agora. O primeiro corte já está feito. Clicando na ferramenta Pocket. Pronto. Para acabamento, nós podemos selecionar os vértices. Então, clica em OK aqui. Para o acabamento, selecionamos um vértice, escolhemos a ferramenta Fillet e dimensionamos. OK. Clicamos com o botão direito, estilos de navegação, navegação inventor,
Clicamos com esquerda e vamos reduzir primeiro. Podemos girar a peça da forma que quisermos. Escolhemos essa face aqui, né, para trabalhar. Selecionar a outra peça, voltamos para a navegação CAD, clicamos em Philip, digitamos novamente o valor. Falta uma aresta, né? Não, está completo. Pronto. Muito bem. Selecionamos novamente. Aqui. Selecionamos novamente uma face da peça, criar desenho. Temos um retângulo qualquer, dimensionamos ele. Setenta e três por 3. E a partir da origem nós posicionamos a peça. Tem 1,5. Pronto. Clicamos em Close, encher, e a peça toma esse formato. Vamos diminuir 2. Pronto. Close. Dá acabamento na parte externa da peça. Fillet. Ok. Selecionamos a face, criar desenho. A parte da origem,
Selecionamos uma nova face, criar desenho, e a partir da origem, usando a ferramenta criar círculo no esboço, menos 1,5 para o primeiro corte. Essa peça terá 5 centímetros de altura. E nós vamos aqui selecionar o comprimento dela, né, que será de selecionar aqui direito, será de 3 centímetros. Agora nós vamos colocar essa peça no local onde a gente deseja que ela faça o trabalho. Nós vamos aqui em cota e vamos mover ela, né, para a distância em relação ao eixo X de 31 centímetros e meio ou 41 centímetros e meio, e colocaremos ela na altura através da cota de altura aqui. Clicamos, selecionamos os pontos e vamos lá, como estava selecionando direito, vamos lá, a altura. Criar desenho. E a partir da origem, vamos traçar primeiro, fazer uma folha e dimensionar ele. Ele tem 48 por 3. Agora sim, a partir da origem, selecionamos um ponto e damos uma distância. Essa distância é 0. E daqui pra cá, o início 70 não. 67. Pronto. Close. Encher. Vamos a visualização.
visto, né? Seria 67 mesmo, mas para dar uma visualizada melhor no desenho. Agora vamos dar um close aqui e vamos ver, olhar as vistas. Não dá para ver ainda porque a gente não encheu, a gente enche aqui, aí vê, na verdade está com uma proporção diferente. Nós vamos no comprimento, né? E vamos dar a espessura desse metalon, dessa peça. Desse 2 milímetros, ou 20 milímetros, 2 centímetros. Certo? Agora vamos ver as faces. Pode olhar que aí ficou um pouco maior, mais alto, só para dar uma possibilidade de vamos retornar aqui. E a desenho agora pegou. Vamos ver a peça. E às vezes dá um clicadinho, aí selecionando certo. Vamos criar um retângulo aqui e vamos dimensioná-lo, né? Essas hastes, como a gente já viu, ela em vermelho ela serve para nos dizer que ela está paralela ao X e Z. Nós vamos cotar agora a cota de altura, tem que estar bem relacionado porque está muito erro. 73 centímetros de altura. Isso, agora selecionamos a largura e vamos cotar com 3 centímetros de largura. Essa haste, como a gente sabe, vai servir, é o braço, o poste móvel, né? Quer dizer, e servirá de sustentação e de regulação do nosso braço de alavanca. Mas agora estamos fazendo a distância para que ele fique paralelo ao outro poste. Agora nós damos um close e aí vamos encher o desenho. Até agora nós vemos que aqui o comprimento, né, a largura está maior. Nós vamos regular essa altura em 2 centímetros. Isso. Agora vamos aqui em estilo inversor e nós podemos perceber que a peça está praticamente pronta, né? Agora vamos fazer os orifícios de regulação. Agora nós vamos aqui fazer os orifícios. Essa parte vai pegar o parafuso e sustentará o braço de alavanca, né? E na sequência os demais orifícios de regulação. Aqui a gente vai fazer agora que a peça está pronta, né? Nós vamos finalizar essa parte aqui. Tá tudo certinho. Nós vamos aqui em close e vamos pocket. Isso,
Isso, agora sim, certo. E vemos que a regulagem estão todas alinhadas e o objeto está praticamente pronto. Pronto, agora nós vamos criar um desenho que formará a base de sustentação do nosso protótipo. Desfruta desse errozinho. Vamos aqui. Então agora nós vamos cotar a largura da peça, 90 centímetros. Vamos selecionar agora que ela fique igual. Selecionamos aqui a altura. Já 15 centímetros. Agora vamos centralizar, né? Clicamos, selecionamos os pontos que a gente vai usar como referência. Fazemos a cotagem, vamos zerar aqui. E vamos agora fazer a cotagem da altura para que ela fique bem regulada. Depois a gente vai dar uma olhada assim para ver como se comportou a peça. 7,5 cm, isso. Tem que ser mais um pouquinho, tem que ser. Então agora vamos aqui encher peça. Ficou muito grande, a gente vai colocar aqui 2 centímetros. Isso, agora perfeito. Nós vemos a altura que foi em 2 centímetros e toda a peça ficou como planejada. Ela tem 15 centímetros por 90 por 2 de altura e ela ficou bem centrada, como a gente pode ver. Essa peça terá 5 centímetros de altura. E nós vamos aqui selecionar o comprimento dela, né, que será de selecionar aqui direito, será de 3 centímetros. Agora nós vamos colocar essa peça no local onde a gente deseja que ela faça o trabalho. Nós vamos aqui em cota e vamos mover ela, né, para a distância em relação ao eixo X de 31,5 centímetros ou 41,5 centímetros e colocaremos ela na altura através da cota de altura aqui. Clicamos, selecionamos os pontos e vamos lá, como estava selecionando direito, vamos lá. A altura vista, né, seria 67 mesmo, mas para a gente dar uma visualizada melhor no desenho. Agora vamos dar um close aqui e vamos ver, olhar as vistas. Não dá para ver ainda porque a gente não encheu, a gente enche aqui, aí vê que na realidade está com uma proporção diferente. Nós vamos no comprimento, né?
e vamos dar a espessura desse metalon, dessa peça. Dois milímetros, ou 20 milímetros, 2 centímetros. Certo. Agora vamos ver as faces. Pode olhar que aí ficou um pouco maior, é mais alto, só para dar uma possibilidade de vamos retornar aqui. Já desenho, agora pegou. Vamos criar a peça. E às vezes dá um clicadozinho. Aí selecionamos certo. Vamos criar um retângulo aqui. E vamos dimensioná-lo. Né? Essas hastes, como a gente já viu, ela em vermelho ela serve para nos dizer que ela está paralela ao X e Z. Nós vamos cotar agora. Cota de altura, tem que estar bem selecionado porque está muito erro. 73 centímetros de altura. Isso, agora selecionamos a largura e vamos cotar com 3 centímetros de largura. Essa haste, como a gente sabe, vai servir, é o braço, o poste móvel, né? Quer dizer, e servirá de sustentação e de regulação do nosso braço de alavanca. Mas agora estamos fazendo a distância para que ele fique paralelo ao outro poste. Agora nós damos um close e aí vamos encher o desenho. Até agora nós vemos que aqui o comprimento, né, a largura está maior. Nós vamos regular essa altura em 2 centímetros. Isso. Agora vamos aqui em estilo inversor e nós podemos perceber que a peça está praticamente pronta, né? Agora vamos fazer os orifícios de regulação. Agora nós vamos aqui fazer os orifícios. Essa parte vai pegar o parafuso e sustentará o braço de alavanca, né? E na sequência os demais orifícios de regulação. Aqui a gente vai fazer agora que a peça está pronta, né? Nós vamos finalizar essa parte aqui. Tá tudo certinho. Nós vamos aqui em close e vamos pocket. Isso, agora sim, certo. E vemos que a regulagem estão todas alinhadas e o objeto está praticamente pronto. Pronto, agora nós vamos criar um desenho que formará a base de sustentação do nosso
protótipo. Desfruta desse errozinho. Vamos aqui. Então agora nós vamos cotar a largura da peça, 90 centímetros. Vamos selecionar agora que ela fique igual. Selecionamos aqui a altura. Já 15 centímetros. E agora vamos centralizar, né? Clicamos, selecionamos os pontos que a gente vai usar como referência. Fazemos a cotagem. Vamos zerar aqui e vamos agora fazer a cotagem da altura para que ela fique bem regulada. Depois a gente vai dar uma olhadazinha para ver como se comportou a peça. R$ 7,5 cm. Isso. Tem que ser mais um pouquinho. Tem que ser... Então agora vamos aqui encher peça. Ficou muito grande, a gente vai colocar aqui 2 centímetros. Isso, agora perfeito. Nós vemos a altura que foi em 2 centímetros e toda a peça ficou como planejada. Ela tem 15 centímetros por 90 por 2 de altura e ela ficou bem centrada, como a gente pode ver. Ferramenta Fox novamente utilizada, dimensão do corte, podemos ver o corte na vertical. Ele vai a peça cortada, as suas bases de regulação da peça, regulagem da peça, sua alavanca e a sua base. Bom, basicamente os cortes são esses. Bom, o Metalon ele é basicamente uma liga de carbono com manganês em suas devidas proporções. E é um material que dentro das suas dimensões é bastante resistente à tração e compressão. Suas características gerais são: geralmente denomina-se esses tipos de perfis como Metalon quando ora são fabricados em baixas espessuras, variando de 0,75 mm a aproximadamente 3 mm, a espessura das paredes, e ainda em alguns casos revestido com alguma proteção contra oxidação. Bom, agora nós iremos realizar os cortes, entendeu? E eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente utilizou e o resultado final dos cortes. Depois do projeto terminado, projeto 3D terminado, iremos observar as vistas, entendeu, da peça, entendeu, para podermos definir o local onde o corte será realizado. Bom, para realizar o corte horizontal, nós utilizamos essa vista superior e utilizamos aqui a ferramenta criar um
retângulo no esboço. Iremos definir a parte que vamos cortar, entendeu? Definindo as medidas exatas. Vamos realizar o corte utilizando a ferramenta POC. Entendeu? Corte definido, que vamos definir a dimensão do corte. Entendeu? A gente utilizou uma dimensão aí de 100 milímetros. Observando na vista lateral, nós temos o corte horizontal feito. Entendeu? Vamos ver em todas as vistas, entendeu? Onde a gente pode observar aí todas as peças cortadas. Pronto. Para o corte vertical, utilizaremos as mesmas ferramentas. Vamos lá. Nós temos aqui a peça. Vamos definir o local onde iremos fazer o corte. A seguir, vamos ver mais detalhadamente. Eu vou dar uma introdução sobre o princípio da alavanca. E como foi o surgimento do princípio da alavanca e o que seria o princípio da alavanca? O princípio da alavancagem ele foi descoberto por Arquimedes no século III a.C. Isso ele estudando as máquinas. O princípio da alavanca é um dos conceitos mais antigos da física. E mesmo assim, ele é vastamente utilizado até hoje. E ele é mencionado quando queremos mover, por exemplo, algo pesado. A alavanca ela está presente por aí à nossa volta, às vezes visível e às vezes escondida, de forma sutil em máquina nos nossos dias a dia. E o que seria o princípio da alavanca na física? Na física, a alavanca é um objeto rígido e que é usado como ponto fixo apropriado, um furo, para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a outro objeto, como a resistência. E isso é denominado também de vantagem mecânica, que é um exemplo do princípio dos momentos. E o princípio da força da alavanca ela também pode ser analisado usando também as leis de Newton. E temos também o princípio básico da alavanca. O que seria esse princípio básico? Por exemplo, nós temos aqui uma figura, e nessa figura vemos o exemplo de uma alavanca formada pela barra verde. Nós temos aqui essa figura formada por essa alavanca verde, de 3 metros. O ponto de apoio, que é o triângulo amarelo, podemos ver aqui embaixo, está posicionado de forma a termos a barra dividida em 2 partes. Como podemos ver, são 3 metros, ela foi dividida em 2 metros e 1 metro. Nas extremidades esquerda e direita, temos 2 pesos, um de 50 kg e um de 100 kg. Como o torque aplicado com relação ao ponto de apoio é proporcional, ou seja, força vezes a distância, onde F é a força e o D é a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força. Neste caso, temos do lado esquerdo uma aplicação de 50 kg, que dá 50 vezes 2
que é igual a 1000 kg por metro. E temos do outro lado, que é 100 vezes 1 metro, que também dá 100 kg. Ou seja, neste exemplo aqui, nós temos que a alavanca está equilibrada. Porque se eu multiplicar os 2 metros por 50 kg, ele vai dar 100 kg por metro. E se eu multiplicar 1, que é a distância, vezes a força, 100 kg, vai dar também 100 kg por metro. Aí vem a pergunta, mas o que significa e para que serviria, então, o princípio da alavanca? A gente pode citar como exemplo se a alavanca acima fosse uma gangorra. Isso ia significar que uma pessoa pesando 50 kg, ela poderia erguer ou até mesmo abaixar um peso de 100 kg apenas se deslocando ao longo do lado esquerdo da gangorra. Ou seja, com uma alavanca adequada, podemos converter uma força ou torque em uma força maior, ou o efeito é semelhante ao de amplificarmos a força. Ou também, se aplicarmos o princípio inverso, poderemos usar uma grande força para aplicar uma menor força, né? Mas gerando um grande deslocamento. E também, uma terceira aplicação seria o equilíbrio das forças, que foi o que a gente viu no exemplo anterior, que reduzindo assim o torque, seria necessário o acionamento de máquinas. Mas, como seria então que serviria esse princípio da alavanca na vida cotidiana? Ele serve também para projetar ou construir e testar um equipamento que seja realmente adequado ao ensaio dos corpos de prova para modelos reduzidos ou de pontes ou de gangorras, para testes mesmo, a fim de saber se os testes vão dar corretos, né? E foi o que a gente vai poder ver no decorrer desse trabalho, que foi a gente projetou e construiu o equipamento para poder testar se realmente os corpos de provas reduzidos vão ser testados. E eu que vamos Vemos aqui no vídeo, né, que a linha de tração, temos uma linha de tração aqui, temos um braço, né, temos aqui os postes móveis, temos outra linha C, que é chamada linha de compressão, e vemos aqui logo uma coluna. Coluna essa que no protótipo que a equipe fez, né, vai servir para aguentar essa compressão. E logo terá outra coluna aqui que vai servir para aguentar essa tração. Como vocês estão vendo aqui, essa figura é idêntica a protótipo que foi construído manualmente pela equipe, é idêntica, e com isso nós fizemos testes e executamos, né, essa tração por pressão. Quando observar, o protótipo foi criado para estudar melhor o princípio da alavanca, como disse anteriormente. Mais precisamente nesse nosso estudo, vamos tentar entender executando os testes de resistência, como eu disse anteriormente, né? Testes esses de tração e compressão, né? Observando aqui nosso protótipo, que é o da figura, podemos ver que
colocamos em uma ponta aqui para medirmos, colocamos uma viga aqui que não está visível aqui, mas temos essa linha de tração. Mas no teste foi colocada uma viga aqui para medirmos essa tração, né? Depois que nós executamos a experiência, medimos essa tração, nós colocamos aqui, que dá para ver a viga, né? Aqui na base, né? Apoiado nesse apoio, que foi esse suporte. Ela vai ficar gravada, está cravada no braço da alavanca. E nós colocamos outra viga para medirmos aqui, como aqui já diz, né? Linha C, a compressão. Beleza. Observando, para executarmos esses testes, temos que calcular o torque. O torque nós vimos anteriormente, né, em matérias anteriores em física. E nada é mais do que a força vezes a distância, né? Por exemplo, temos essa linha de tração aqui. Aqui vamos calcular essa distância, né? Vamos calcular essa distância. E vamos ter uma força aqui, né? Mais ou menos nessa região, onde a setinha do mouse está aparecendo aqui. Vamos ter uma força aqui. Essa força vai ser um peso colocado, o peso que utilizamos na experiência. Vai ser aplicado aqui e vamos calcular matematicamente falando, né? A força vezes a distância. E vamos ter uma força de tração exata para o nosso cálculo. Com isso também vamos obter o ponto certo para colocarmos os postes móveis, né? E na ilustração que você vê aqui, são esses postes, essa ilustração que está vermelhinha aqui, né? Os postes móveis, que servirão para nos dar o momento exato. Então, repetindo aqui, o momento exato é nada mais nada menos que a força vezes a distância exata, que vamos ter que colocar esses postes para vermos a resistência exata da tração e da compressão. Temos a força exata e a distância exata que precisamos para medir uma boa tração e uma boa compressão, né? Bom, lá foi realizado testes, né, na nossa experiência com a equipe, e em modelo reduzido, claro, e vimos o exato momento de medir essa tração e essa compressão, né? Que é muito importante para a engenharia, principalmente pontes, que são usadas colunas, né, sustentações, né? E prédios também, né? Você fazendo um teste desse, você consegue obter os erros, obter onde é o ponto médio, ou o ponto exato, no caso, para termos essa tração e essa compressão. E com isso vamos, no lado profissional, obter êxito com esse trabalho. Bom, podemos também fazer outra observação, que quanto mais distante a força aplicada no braço, ou seja, o peso, estiver, maior vai ser a tração. Ou seja, quanto mais distante essa força for aplicada aqui, ó, nesse braço, eu vou trazendo essa força para cá, vai sumir um pouco da tela. Quanto mais distante vai ser essa força aplicada, mais vai puxar essa linha de tração. Ou seja, a força aplicada aqui, a tração, será maior. E no caso da compressão, aqui,
No caso da compressão, quanto mais distante essa força for aplicada no braço, menor vai ser a compressão. Vejamos comigo, se eu aplico um peso aqui em cima dessa linha, maior vai ser esse peso aqui em cima dessa viga. Se eu afasto esse peso para cá, né, naturalmente, fisicamente falando, menor vai ser o peso aplicado nessa viga, se eu afastar. Essa foi a primeira parte da encomenda do projeto solicitado pelo contratante e espero que esteja contente. E logo mais na segunda etapa desse projeto, nós iremos demonstrar a funcionalidade de tração e compressão utilizando o protótipo já construído. Até mais.